Estamos de volta, direto na cozinha com Ju Abud. Seja bem-vinda. Você tá bem, Ju? Obrigada, tô ótima. E você? Ai, eu estou ótima. Ainda mais porque teremos um bolo gelado de chocolate com coco. Ai, que delícia isso, Ju. E eu achei bonito que você trouxe uma apresentação como se fossem bem casados. Na realidade, antigamente eu embalava só no papel alumínio. Mas eu achava que deixava uma embalagem um pouco pobre, não dá uma aparência tão boa. Aí eu tive a ideia, porque eu faço muito coffee e eu embalo os sanduichinhos no papel alumínio com o papel manteiga. Ah, aí então eu embalei, embaixo tem o alumínio e embaixo em cima tem o você alumínio. coloca o papel manteiga. Muito bonito. Eu vou ensinar o pessoal a... E essa embalagem transparente A embalagem também é transparente. linda. E aí vira um ótimo face e venda. É perfeito, ainda mais nessa época. Agrega, né, valor ao produto. Porque se você vai fazer uma embalagem, quando o produto que você vai colocar tá bonitinho, embalado, ele já fica mais... A apresentação já é outra coisa, né? E aí ele custa mais, o lucro é maior. Então essas são as Exatamente. dicas de hoje e esse bolo lindão que vamos aprender. Anote aí, começando pela massa. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 pitada de sal, 3 ovos, 1 xícara de chá de leite e 1 colher de sopa de fermento químico. Para calda e cobertura, você precisa de 1 lata de leite condensado, 1 litro de leite, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de amido de milho, e aí temos essência de baunilha, que é a gosto, e o coco ralado, que também é a gosto, e você vai utilizar na finalização. Nós vamos começar por onde, Ju? Eu vou começar batendo as claras, Fica à vontade, tá? então. É aquele Já bolo bem comecei pouquinho, né? Esse, ele é um pão de ló, mas ele não é tão macio. Você vai ver que a proporção de ovo para açúcar e farinha, tem bastante farinha. Por quê? Apesar dele ficar fofinho para a calda entrar, para absorver bem, se ele ficar muito macio, na hora de banhar esse bolo, ele vai desmanchar. Ah, então tem uma proporção certa para bolo Exatamente. gelado. Então ele tem que ser uma massa fofinha, macia, mas ao mesmo tempo firme. A sensação de maciez a gente sente depois da calda, não antes dela. Não antes dela. Perfeito. Então assim, ele é uma massa que não vai gordura, mas ele é uma massa que ele vai dar uma maciez, tá? Ótimo. Aí enquanto tá batendo lá a clara em neve, eu vou fazer a calda. Que é a calda e a cobertura, porque a gente vai regar esse bolo como Vai um regar todo. esse bolo como um todo. Dá pra, inclusive, fazer ele na marmitinha, né? Ai, eu achei um charme. Olha que bonitinho que fica. que fica muito bonitinho. E aí hoje em dia tem embalagens que já vem com talher, como essa, olha. Você coloca o laço da cor que você quiser. Isso também para aniversário, não é? Porque agora é muito... quem faz aniversário assim em barzinho, essas coisas, gosta de... Muita gente tem levado o bolo fatiado. E tem Essa gente é uma que opção. oferece o bolo assim porque vira lembrancinha também. Exatamente. Pra quem não quer comer na festa, só levar pra Já casa. leva para casa. Há alguns anos atrás, deve fazer uns 3 anos esse ano, eu fiz um casamento que o bolo foi servido fatiado. E aí eu fiz uma tag explicando, um cartãozinho explicando o porquê do bolo do casamento. E os convidados levavam para casa porque justamente no dia seguinte é quando tem a vontade de comer o bolo do casamento, E né? relembrar da festa, né? Então eu fiz pra noiva. Ju, você misturou o bolo. tudo? Põe tudo junto, Tá, da tudo calda junto. põe tudo junto. O leite condensado, o chocolate em pó. Pode usar chocolatado, eu não gosto muito porque adoça. Aqui eu tô usando cacau em pó. Quantos por cento? Eu tô usando cacau puro, Ah, cacau 100%. 100%, tá? E o amido é pra engrossar essa calda? O amido é para deixar ele levemente grossinho, tá? Não é muita coisa. Posso ligar ou ainda não? Não, pode ligar. Tá? E a calda é só levantar a fervura para cozinhar um pouquinho o amido. Vamos espiar a clara? Tá? Eu nem me atrevo. Tá bem neve. Depois do acidente que eu fiz semana passada, eu acho que é melhor eu mexer e você olhar a clara.
Vou ficar Ó, bem eu vou ser quietinha obrigada a aqui. te defender. Você não foi 100% culpada. Não foi a geladeira? Assim, porque tava na geladeira. Tava eu vi na só na hora que virou. geladeira. A clara que você pode virar é imediatamente você tira da batedeira. Depois não mais, né? Essa aí, se eu virar, pode, né, Pode, Ju? Tá vendo? mas você não vai poder virar porque eu já vou acrescentar gemas. Isso, corre, corre. Ó. Defenda-se. Clara em neve, acrescenta gemas uma a uma. Perfeito. E aqui tem que ficar mexendo, Ju, ou pode deixar? Pode mexer porque senão pode empelotar o amido. Tá. O cacau, ele é mais difícil de absorver, não é? Oi? O cacau, ele Ele demora é mais um pouquinho difícil, mais é. pra absorver na calda. Quando a gente tem uma base com mais gordura, é mais fácil de absorver, de dissolver o cacau. Como aqui a gente não tem, Demora um pouquinho demora mais. um pouquinho mais. E na sua massa não tem nenhuma gordura, então não tem óleo, não tem Não tem manteiga, nenhuma não tem gordura. nada. Eu pus o sal já. E agora eu vou acrescentar o açúcar. Aos poucos, não despeja tudo de uma vez. Tá bom. Esse bolo, ele obrigatoriamente tem que ser molhado. Esse Essa bolo massa. é assim, ela não é uma massa ruim. Eu comi Comeu ela sem a calda. ela sem passar na calda. Depois você vai experimentar. Mas ela é uma massa mais saborosa molhada. O bolo gelado é bom demais. Pão de ló, em geral, ele é uma massa seca, porque não vai gordura nenhuma. Então, no dia que você faz, ele ainda tá mais fofinho, mais molhadinho. Mas depois ele já fica muito seco. Já me falaram que para fazer bolos que a gente leva à geladeira tem que ser óleo, quando você opta por uma massa, que a manteiga não dá Porque a certo, é manteiga verdade? Não, certo dá. O que acontece? A manteiga, ela endurece mais. É a mesma coisa, você pega a manteiga, se levar pra geladeira, ela não vai ficar dura? Vai, ela fica firme. É a mesma coisa que acontece com a massa do bolo. Pode assumir com a aqui, tá, gordura. Ju, quando você quiser. Ah, não, tá, eu vou só terminar ali, Senão aí eu venho. eu fico aqui tranquilo também. Pode ir. Farinha e fermento? Farinha e fermento. E o leite, aqui ó, já acrescentei o açúcar. Quando eu falo não acrescentar de uma vez, é para não jogar tudo de uma vez, né? Se for batendo ou colocando de colher, pode ir acrescentando. Aí a gente vai alternando a farinha e o leite, tá? E essa massa precisa de batedeira por conta das claras. Exatamente. Por que algumas massas, esse processo final da farinha, a gente não faz na batedeira, faz à mão? Que é para não tirar o ar. Nesse caso não tem problema. Nesse caso não tem problema, até porque vai o leite e a gente vai usar o fermento. Essas que a gente acrescenta na mão, porque normalmente a massa de pão de ló é ovo, farinha e açúcar, tá? Não vai fermento. Então a aeração que a gente vai ter, o que vai ser? A Ai, que aeração... delícia, o silêncio. Um momentinho de silêncio, por favor, obrigada. Opa. É mais um, Ju, isso? Essa batedeira, ela volta à vida, pronto. Gente, se vocês soubessem... Quando eu faço bem casado, quando eu desligo a batedeira, assim, é Nossa, até um uma alívio. paz, não é? Esse barulho repetitivo incomoda muito. É terrível. Desculpa, eu te interrompi. arrumar... Você estava explicando algo sobre... eu estava explicando a aeração do pão de ló. O que acontece? Quando a gente faz um pão de ló que não acrescenta fermento, que você falou de misturar a farinha na mão, se você misturar a farinha de uma vez e bater, essa farinha vai absorver todo o líquido que essa massa tem e vai perder aquelas bolhas, que foi justamente da clara em neve, tá? Então a gente vai misturar a farinha na mão, que é para não perder isso. Tá? Para a farinha não absorver toda a umidade que tem na massa e nem perder as bolhas. Perfeito. Aqui começou levemente a pegar já um peso assim na colher. Deve ser o amido começando É o a amido reagir. começando a reagir. Que já aqueceu. Esse bolo, essa receita, rende uma forma de que tamanho? Olha, para mim o tamanho ideal
que eu fiz foi a forma número 3. É a que dá o tamanho ideal, por quê? No tamanho que eu cortei, que se eu não me engano era um cortador 4x4, não deu perda nenhuma. Ai, então deu deu certinho, tá? E eu acho que uma altura boa. Então é uma forma maior do que essa que você está utilizando. Uma forma maior do que essa, bem maior, tá? É um bolão. É, porque é uma massa que cresce bem também, ela dá um rendimento bom, tá? Aí eu vou levar para o forno a 180 graus, aproximadamente 40 minutos. Certo. Ele vai ficar bem douradinho. Vai ficar bem douradinho e assim, né? Cada um conhece seu forno, gente. Faz o meu, teste por do exemplo, palito. é sempre 10 minutos a mais do que vocês falam. É. Meu, é E se bem for um devagar. forno elétrico, um forno turbo, tudo isso tem Ó, diferença. mexe um pouquinho aqui, Ju, porque eu acho que foi, hein? Temos bolhas? Já foi. Foi, não foi? Foi. Tá? Que perfeito. Vocês vão sentir na colher mesmo o ponto. Ele engrossa, Ele engrossa, ele levantou fervura já. já é o ponto. É. Então vamos lá. Aí aqui eu tenho uma massa que já tá fria e que eu desenformei, Ai, que linda essa massa, olhem isso. tá? Ó, você vê que ela é macia, mas ao mesmo tempo ela é uma massa firme para eu poder banhar. Ai, mas eu quero vender, o pedaço é pequeno. Você corta maior. Sim. Você adapta ao que você vai usar, a utilização em casa que eu quero você vai servir dar. o bolo gelado, dá pra mantê-lo no tabuleiro também, Dá, né? dá. Agora é moda a gente vender o bolo no tabuleiro, bem molhado e na própria forma, tá? Ah, é fofinho assim, Ju. Eu acho esse tamanho muito grande. Ai, eu achei ótimo esse tamanho. Eu achei excelente. Mas um bom isso tamanho. vai de individual. Se você for dar para um aniversário, eu acho que é muito grande. Então, E você corta deixando essa bordinha, eu né? tiro, mas às vezes eu vou aqui, ó, também, bem justinho, se não tem aquela casquinha grossa de untar e da farinha, eu vou aqui, esse Só bolo para não os quatro ficou, cantos ficarem lisos tá? também. Tá mas ótimo. dá, não tem problema. Aí se você quiser experimentar Posso? o bolo, pode, claro. Ó, aqui a textura dele, ó. Vou cortar sem a calda pra vocês verem. É fofinho, sim. Eu entendi. Ele é fofinho, mas ele não é aquele bolo ultra macio. É, Ele pede uma calda. entendeu? Ele é um bolo que ele pede mesmo. Mas bem gostoso, hein? Aí aqui eu vou mergulhar, tá? Nesta calda. Pode estar quente. Pode. O problema de estar quente é que pode queimar a mão. Nossa, que delícia isso, Ju. Aí a gente passa na calda de chocolate e no coco. A gente vê muito esse bolo com a calda de coco, né? Mas é Eu o que eu cresci falei. comendo de calda de coco. Eu achei esse super diferente. É o que eu falei, a minha memória é esse, porque é o que minha mãe fazia. O meu marido gosta daquele que é só coco. E ela fazia desse jeitinho? Minha mãe fazia exatamente desse jeito. O nome do bolo que a minha mãe fazia era bolo bossa nova. Ai, que Eu gostoso. peguei do livro de receitas dela a receita. É aquele bolo que você dá uma mordida e você, né, é teletransportada, Você né? viaja, Você né? viaja. É que nem aquele bolo de ameixa com doce de leite, né? É um bolo que todo mundo gosta, mas eu falo que é um bolo de antigamente. Não, e é um bolo que todo mundo, bolo gelado, todo mundo tem a sua receita, né? Te lembra alguém, você faz de um jeito. A Rita te pergunta se pode congelar esse bolo. Então, não é o ideal, ela pode testar, porque aqui a gente tem amido. Eu nunca testei fazer essa receita com farinha, tá? Pra ver como ia ficar essa calda Se com engrossa farinha. um pouquinho a calda. É, tá. Eu nunca testei. Mas Porque ela já queria congelar e ir descongelando conforme desse uma vontade. Achei um bom plano. Congelar fechadinho já? Mas se é e para ir consumo comendo? dela, ela pode testar, que não vai ter problema. O problema é você fazer isso e para vender e aí não ficar legal. Sim. Tá? Então ela pode fazer esse teste e aí se quiserem comprar. Esse é um bolo que eu
costumo dar 3, 4 dias se for para vender. Mas em casa, ele chega a durar, assim, uma geladeira que você não abre muito, alguma coisa assim, há quase 10 dias. Porque não seca, né? Ele tem muita calda. E quanto mais molhado. ele fica na geladeira, mais saboroso ele fica. É verdade, esse bolo no dia seguinte é muito mais gostoso. Ah, vamos ao Aqui, processo. Então eu tenho a folha de papel manteiga e a folha de alumínio. Esse pode ser que fique pequeno pro tamanho você da cortou um fatia pouquinho que eu maior. cortei maior, Tá, esse aqui. A Tânia, inclusive, te pergunta se esse estilo, É. ultimamente, ele pode substituir o bem casado em casamentos. Um Olha. bolo como esse, embalado dessa forma. Eu vou dar a minha opinião. Casamento, gente, é o que a noiva e o noivo gostam. Então, eu já fiz casamento que os noivos não gostavam de bem casado. Então, não teve bem casado, teve brownie. Tudo pode. Tudo pode, tá? Aí, ó, fecha com uma etiquetinha ou põe pra baixo aqui as abas, Ai, fica uma mas gracinha fecha mesmo. com uma etiquetinha. E com esse detalhe de flores também, né, que você colocou. E se quiser, aí pode dar o lacinho, pôr uma florzinha, pôr aquela florzinha sempre viva, gente, que fica super bonito. Ou na marmitinha. Ou pra na quem marmitinha. Não quiser embalar individualmente. Pra vender na marmitinha, ele é perfeito esse bolo. Fica muito Tá? fofo mesmo. É. E aí pode variar, que nem eu cheguei a fazer ali a massa de chocolate. Esta mesma massa, sabor chocolate. Como que você pode fazer isso? Você vai tirar da quantidade de farinha 2 colheres de sopa. Só isso. Só isso. E vai pôr chocolate em pó. 2 colheres de sopa. E você vai substituir. É essa substituição. E aí você fez a massa de chocolate com também a calda de chocolate e o coco. E o coco. Aí e virou um fiz, prestígio. E fiz a calda, o de chocolate com a calda só de leite de coco e passei no coco queimado. Nossa, que delícia! Maravilhoso. Então dá pra você criar várias versões. E outra coisa, gente, a Páscoa esse ano, tá todo mundo, porque o chocolate, não sei o quê. Eu não penso só em valores de chocolate. A gente tem que pensar também nesse calor que a gente está passando. Então, se a Páscoa tiver, tudo bem, é lá para final de abril, mas se tiver esse calor, para trabalhar com chocolate é muito difícil. E aí tem que ter alternativas geladas, né? Nem todo mundo tem uma cozinha climatizada. E aí fica muito complicado. E aí você pode ter alternativas para oferecer para o seu cliente. Por exemplo, se você fizer esse bolo com 3 finalizações diferentes, você coloca numa caixinha para dar de presente. Nossa, eu ia amar ganhar esse presente. Bem desse jeito que você tá vendo aí, ó. Numa caixinha Sim, fechadinha. exatamente. Lindo. Uma decoração de Páscoa. Com um coelhinho, um ovinho na caixa, e você tem um produto de Páscoa para vender. Muito bem. E Tá. nós terminamos, não é isso? E vamos comer o que tá na mesa? Não, nós vamos comer o que tá na geladeira. Aê! Sabia que você ia arrasar ainda mais. Até te seguir. Ai, tá no Olha, freezer. eu até deixei no freezer, que era pra ficar bem Fez gelado. muito bem, assim que é bom, porque hoje tá quente demais. Aqui no estúdio nós temos ar-condicionado, mas ele não segura, né? Ah, E é assim, a gente quer bolo gelado com café quente. mas Não é Porque uma básico. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês não concordam, meninos? Eu concordo plenamente. São 2 assuntos diferentes. E faltou um, Ju. Eu pego dali. Você Tudo pega? bem? Tudo bom? Eu tô ótima, e você? Tudo bem também. Agora eu tô melhor ainda, né? Vem, dona Eva. Vinha. Obrigado. Oi, Abuder. Ó, Ju, peguei um pra você aqui, ó. Ah, obrigado. Então o seu tá menos gelado, olha aqui. Mas não tem problema. Ai, tem um monte de gente comentando que tá lembrando, né, de adolescência, de infância, né, por conta do formato e tudo mais. Como é gostoso, Demais. né, isso? Memória Faltou a caixa afetiva. embrulhada pra Você presente. lembra é? disso? Era desse jeitinho que vinha. Lógico que eu lembro. Com papel crepom. Tinha papel crepom Tinha aqueles colorido do lado de fora, babados, né? babadinho. E não era todo mundo que podia fazer isso na escola, não. Porque eu só olhava dos meus amigos e na época a gente não podia fazer. Então me remete a um tempo que, graças a Deus, eu vivi e que hoje, que graças a Deus, a gente pode contemplar isso. Porque
Tinha na escolinha, era um negócio assim muito especial. Quem fazia esse tipo de coisa? Então, Mas é mesmo. Assim, eu não era assim, nós não éramos ricos na minha casa, mas a gente tinha, a minha mãe fazia. Então tinha essa possível. facilidade porque a minha mãe fazia. Entendeu? Até eu descobri recentemente que minha mãe nunca gostou de cozinhar, ela cozinha. Mas ela fazia pra você, ela fazia. Vamos, e tia, a gente pode congelar um pra você. Pode Pra congelar. você comer depois. Quando você voltar a comer doce. Ou você quer comer hoje? Não. Senão eu faço um fresquinho pra você, tá? Ju, obrigado. Olha isso, gente. Vou cortar com a mão só pra vocês verem como tá molhadinho. Olha, ai, macio. Tudo de bom, hein? Vai. Vamos nessa? Isso. Cortar um pedaço. Ele lembra um bombom, né? Quando você... Nossa, Nossa, é muito bom. que combinação perfeita, né? Chocolate com coco. Muito bom. Bom. E é diferente do da minha avó. É isso, bolo gelado não é tudo igual. Da minha Verdade. avó era outro bolo. O Todos seu é são tão bom. diferentes. O seu é ótimo, o dela é ótimo. E às vezes a mesma receita, pessoas diferentes fazendo, já dá a diferença ali, né? Porque é a mão, não Verdade, o sei. preparo, né? Ou o Verdade. ingrediente também, que muda. Você sabe que é assim, né? Minha mãe fazia o pão pra missa. E minha mãe teve as mãos abençoadas quando ela fez bodas de prata. Amém. Só que ela não ensinou ninguém a fazer o pão. Olha. Meu marido me atormenta, você precisa aprender o pão? Você precisa... Eu falei, Fábio, nem se eu for pra Grécia eu vou aprender a fazer o pão. Aí outro dia eu tava irritada, que a cuidadora tinha me dado um furo. Eu fui testar fazer o pão. Deu certo? Deu certo, mas quem comia o da minha mãe e come o meu fez assim. Não é igual. Eu falei, gente, não vai ser igual certo. nunca. Deu certo com o seu toque, né? Com o seu Por toque. que as pessoas escondem a receita? Eu acho tão bonito quando os chefes vêm aqui, porque a maior parte dos chefes vende o que está oferecendo a receita. Ele distribui, ele multiplica essa história porque ele entende que não tem concorrência. Não dá para atender o Brasil inteiro. Mas eu acho que a minha mãe não ensinou ninguém a fazer esse pão. E quando ela ainda estava bem, que ela lembrava, eu falei assim pra ela, você vai morrer, não vai ter ninguém pra fazer teu pão, você entendeu? Mas ela te ensinou essa receita maravilhosa. E hoje você trouxe esse presente pra gente, então muito obrigada por isso. Mas Ju. a minha mãe tinha o livrinho, tá vendo? Cadê o livro? Comprou pra mim. Obrigada mesmo. E aí, se você quiser conhecer mais do trabalho da Ju, é só seguir o @chefe Juliana Abud, Abud com 2 Bs. @chefe Juliana Abud.